Já diziam os Racionais, a multidão é um monstro sem rosto e coração. E é assim que começa a invisibilidade, a negação e o apagamento. No concreto e no aço do racismo, onde a desigualdade constrói narrativas coloniais, a família preta resiste. Não a família idealizada que cabe num comercial de TV ou até numa novela, mas a família real, aquela que luta para amar em um mundo que insiste em desumanizá-la. E o homem preto? Bom, ele não é o algoz que o sistema vende, nem a ausência que estereotipam. Ele é um pilar necessário, mas sufocado por gerações de silêncio. Como então equilibrar trabalho, cuidado e masculinidade, em uma sociedade que só espera a força bruta e nunca a vulnerabilidade? Como resgatar os laços que foram rompidos? Dezembro é o mês da família aqui no universo Parentalidade Preta, o Parentaverso, e a gente não tá aqui para tapar buracos com utopias. Eu tô aqui para aprofundar as camadas do que foi rompido e entender a violência estrutural e encontrar caminhos de reconstrução. E eu disse caminhos de reconstrução. Esse é um espaço para homens pretos, mulheres pretas, pais, mães e filhos pensarem juntos. Como viver, como resistir e como amar. O Mergulho não é um programa de soluções fáceis. Aqui a gente vai descer juntos ao fundo das questões mais complexas e dolorosas, porque é lá que encontramos as chaves para a transformação e para o caminho de cura. E para isso a gente vai passar sempre pelos 8 pilares do Parentalidade Preta, com profissionais negros da psicologia, em conversas que não só inspiram, mas desafiam e restauram. Parte 5. Do reencontro à ação transformadora. Esse episódio explora como o reencontro com a saúde mental, construído a partir das compreensões das subjetividades, pode levar à transformação pessoal e social. A gente vai partir das definições de saúde mental básicas no Brasil contemporâneo e discutir a importância de ir além das barreiras individuais para entender os desafios estruturais e coletivos. O episódio vai destacar que, quando a gente compreende como as subjetividades são moldadas e trabalhadas nas questões práticas da clínica, a gente abre espaço para ações transformadoras. A conversa que a gente vai ter aqui vai abordar como o acesso à terapia e a discussão racializada sobre saúde mental são indispensáveis para criar mudanças concretas no contexto brasileiro, especialmente diante do aumento do adoecimento mental da população. A proposta é clara: saúde mental não pode ser apenas um objetivo individual, mas uma força coletiva para criar um futuro mais justo e igualitário. A pergunta desse episódio é: como transformar a fuga em reparação? E a gente vai te levar num caminho de cura para feridas históricas. E é nesse sentido, com a cabeça apontando para o futuro, que o Parentalidade Preta encerra o ano de 2024 com o retorno da série que traz de volta tudo que foi jogado para baixo do tapete. Nós vamos juntos ao fundo das nossas questões e lá, onde a claridade não chega, vamos levar luz a homens escuros. Eu sou Diego, pai de Benjamin e Aurora e esposo de Tatiane, que está com as crianças agora, para que eu possa gravar esse episódio. E esse é o Mergulho. Sou um homem negro de pele não retinta, famoso pardo, à la Mano Brown, né? Tenho cabelos deredados, com locks de comprimento boca abaixo dos ombros. Agora estão presos, com um rabo de cavalo. Possuo uma barba bem baixinha, com um cavanhaque mais aparente. Estou de camisa verde escura, sem estampa. Ao meu fundo tem uma prateleira com alguns livros, HQs, uma planta jiboia caindo sobre ele. Quando eu vou me apresentar, eu sempre gosto de falar de onde eu venho primeiro. Eu acredito que isso já fala muito sobre mim. Eu sou baiano, sou do subúrbio ferroviário lá de Salvador, nascido e criado lá. E eu tô aqui no Triângulo Mineiro há uns 10 anos. Uma breve perspectiva de volta, de retorno, inclusive. Adoro música. Tudo que eu faço inclui música, desde blues, rock até samba, pagodão baiano, arrocha, muito Pablo, muito Silvano Salles, mas principalmente samba. Inclusive, na minha prática clínica, eu utilizo muito da música, muito da poesia. E eu sou psicólogo, né? Sou psicólogo.
Hoje atuo somente na clínica, com atendimentos online, mas eu rodei bastantes instrumentos do SUS e do SUAS, né? Sempre articulei clínica com clínica particular, com outras funções, com outras instituições. Estive enquanto psicólogo no sistema socioeducativo daqui de Minas, então trabalhando com adolescentes, jovens em conflito com a lei, atuando mais especificamente com os que estavam em cumprimento de medida de internação. Em resumo, menor infrator. E cometeu algum ato infracional grave, chega até lá. E se formos falar desse perfil, desse jovem, de acordo com o levantamento do SINASE de 2023, que é o mais atual, 61% são negros. Passei também pelo CAPS, no hospital psiquiátrico aqui da cidade. Esse perfil se repete. E na minha clínica também atendo majoritariamente pessoas negras. Acho que esse é o Diego. Um rapaz que acredita na potência do amor enquanto ato revolucionário, entre nós, pessoas negras. Sim. Que adora o mar, aprecia samba, poesia, uma bela cerveja gelada, quando possível. E é isso. Massa, beleza. Bom, vou chamar um intervalo aqui e a gente volta rapidinho. Sabe aquele sonho grandioso de impactar todo mundo? Pois é, ele começa com metas pequenas. Por exemplo, a nossa meta inicial de 500 apoiadores. E onde a gente está agora? Nos gloriosos 80. Palmas para essas pessoas que estão com a gente aqui, fazendo com que a gente consiga seguir e manter o Parentalidade Preta. Mas e você que está me ouvindo aí? Talvez tenha chegado a hora de virar esse jogo, né? Bom, Parentalidade Preta ele é mais do que um projeto, eu nem gosto dessa palavra, ele é uma iniciativa, ele é um movimento, ele não pode parar. Se você me escuta aqui, já sabe que tem um Parenta, que é aquele espaço meio etéreo e reflexivo, onde a gente viaja pelas nuances da Parentalidade Preta, no tempo, no espaço e na história. Tem o Resenha, que é uma mesa de bar falando sobre paternidade e sobre criação, onde a gente fala sobre as nossas histórias com os filhos. E é claro, o Mergulho, que é esse programa que você está ouvindo aqui agora, que traz discussões profundas e sérias sobre questões que realmente importam. Cada programa tem o seu tom, a sua pegada, mas todos têm o mesmo propósito: transformar narrativas e acolher famílias para fortalecer a comunidade. Como você percebeu, no Mergulho a gente não vai ficar na superfície. Aqui a gente vai encarar de frente as questões mais densas e necessárias sobre masculinidade e parentalidade preta. É um espaço de análise, reflexão e transformação, onde cada episódio busca iluminar o que às vezes é deixado às sombras. Você sabe que manter esse espaço vivo exige compromisso, e é aqui que você entra para virar o jogo. Bom, com uma contribuição mensal que você pode manter ali durante algum tempo, com valor relativo a 2 bebidas, quaisquer que elas sejam, você pode ajudar isso aqui a chegar cada vez mais longe e os projetos melhorarem com qualidade de som, áudio e todo o universo que faz com que isso aqui funcione. O link você já sabe, se não souber, apoia.se/parenta. Lá você conhece mais da campanha e sabe como vai fazer pra gente virar esse jogo de vez. É só chegar lá, todas as instruções, tudo que você precisa saber sobre o Parentalidade Preta tá te esperando. E o caminho é o apoia.se/parenta. Queria muito te convidar para fazer parte dessa construção a partir de agora, para 2025, 26, 27 e por aí vai. A grande verdade é que sem esse suporte a gente vai acabar parando, porque os produtos e serviços vão ficando cada vez mais caros para que a gente possa aumentar cada vez mais o escopo do Parentalidade Preta. Então, com o valor de 2 bebidas por mês, quaisquer que elas sejam, você já pode garantir que tudo isso continue e de pé, com a independência e o protagonismo e a continuidade que o Parentaverso merece. Então, se você chegou até aqui é porque algo realmente ressoou em você, e que tal apoiar? Vai lá no apoia.se/parenta, escolhe um plano que cabe no seu bolso e se compromete com a gente mensalmente, não por nós, mas pelas vozes que precisam ser ouvidas e pelas famílias que precisam ser fortalecidas. Eu preciso muito da sua ajuda e eu conto com a sua colaboração. apoia.se/parenta, lá você encontra tudo e eu te espero lá. E sem mais delongas, a gente vai para o 5º episódio da série Mergulho, aqui no Parentalidade Preta. O Brasil é um país de contrastes, com realidades que variam drasticamente entre diferentes classes, raças e geografias.
Essas desigualdades moldam a experiência de vida, influenciam o comportamento e, acima de tudo, afetam a saúde mental de milhões de brasileiros. Mas como a gente poderia compreender a saúde mental no Brasil hoje? Essa é a pergunta que vai guiar a nossa investigação. A título de definição, saúde mental não é apenas a ausência de transtornos. É um estado de bem-estar que permite ao indivíduo reconhecer suas habilidades, lidar com os desafios cotidianos, trabalhar de forma produtiva e contribuir com a sua comunidade. Mas no Brasil, essa definição enfrenta um contexto um pouco particular. Dados do Ministério da Saúde indicam que o país lidera a América Latina em prevalência de depressão. Essa condição é agravada pelas desigualdades sociais, crises econômicas e políticas públicas insuficientes para atender a demanda crescente. Para muitos, saúde mental se tornou um privilégio, quando deveria, na verdade, ser um direito básico. Esses são dados do gov.br. E aqui o Mergulho propõe esse primeiro questionamento: como se define saúde mental no Brasil nos dias de hoje? Então, é uma pergunta complexa, né? Porque a gente tem pensado muito saúde mental apenas nos quesitos psicológicos da saúde mental. E é óbvio que eu não responderia isso sem ajuda profissional, da Késia, no caso. E eu tenho uma pauta que eu venho repetindo exaustivamente, que saúde mental é um componente político. Então, saúde mental não vai envolver só os aspectos psicológicos. Envolve saúde integral no todo, comida, moradia, segurança, lazer, descanso, aposentadoria, férias. Saúde mental é um composto que vai estruturar a vida de uma pessoa, né? Não é só uma questão psicológica, não é só uma questão emocional, é uma questão que vai muito além. Então, saúde mental também é ter um bem viver na sua vida, né? Porque as pessoas ficam muito presas à saúde mental, a ter ou não ter um diagnóstico, a medicar ou não medicar, só que é um conceito muito mais amplo. Então, saúde mental é ter uma boa vida, é ter uma segurança, e também ter saúde mental, eu tenho batido nessa tecla também, não é sofrer racismo. Então, é algo muito mais amplo do que só ter uma patologia ou não. Sim, de verdade. E eu acho que é até muito importante a gente trazer isso, né? Porque tira desse local. Eu tava conversando com uma amiga esses dias, essa semana, né? E aí ela falou assim: eu consegui uma consulta, né? Na UBS, lá na clínica, no postinho, e vou começar a minha medicação, né? E eu também tinha ouvido em uma música, até que eu vou referenciar aqui, de como é mais fácil a gente conseguir uma medicação do que a terapia ou o tratamento, né, para causa, enfim, daquele jeito que é bem complicado pra gente. A gente fica muito preso, às vezes, muito mais a... Não é que as consequências, a gente fica muito mais preso aos efeitos daquilo que causa o nosso adoecimento e a gente não tem combatido a causa, né? Então, saúde mental também vai ser isso. É muito mais fácil nomear muitas coisas enquanto uma burnout do que falar. Você está num trabalho hiper precarizado, ou você está, né, no caso de mães, você está hiper sobrecarregada com seu trabalho, com o cuidado da casa, com o cuidado de uma criança. Então é mais fácil colocar o nome de burnout do que ir na raiz do problema e dissecar esse problema, né? Sim, que é criando políticas públicas de cuidado para as crianças no tempo integral, né? Licenças maternidades, um tempo menor de trabalho para as mães de crianças pequenas. Sim. Então é mais fácil eu colocar um diagnóstico de alguma forma, colocar uma medicação, fazer com que a pessoa continue fazendo tudo aquilo que ela fazia, Sim, do que eu ir na raiz do problema, né? E dissecar esse problema. Subjetividade é um espaço onde as experiências individuais encontram as estruturas sociais. No Brasil, essa construção é atravessada por raça, classe e gênero. O racismo estrutural, por exemplo, não apenas molda as condições de vida, mas também impacta diretamente a forma como indivíduos negros constroem suas identidades. Pesquisas realizadas por plataformas como a Cielo mostram que a subjetividade está enraizada nas lutas históricas e dinâmicas de exclusão e de resistência. Essas vivências criam narrativas individuais, mas também coletivas de resiliência. Esses dados são do gov.br.
dentro disso tudo, a pergunta que surge é como proceder à construção dessa subjetividade, especialmente num contexto tão desafiador. Então, eu penso na saúde mental como esse construto também, mas que vai atravessar muito a subjetividade de cada pessoa, né? Porque o que é saúde mental para mim é diferente do que é uma saúde mental para você. Sim. Então, até de ouvir de cada pessoa como que é isso, né? Como que é ter a saúde dela, como que é uma coisa que eu tenho pensado muito, até com outros autores indígenas também, é a nossa conexão com o território. Sim. De como que fica isso, né? Porque tem muitas pessoas que estão em cidades só para trabalho, estão totalmente afastadas do seu território, totalmente afastadas da sua família e quer estar saudável, né? Que conexão é essa que a gente tem? Sim. Ou pessoas que ficam horas em transporte público, né? Pensando em grandes capitais como São Paulo e Rio, não conseguem também de alguma forma ficarem bem em qualquer trabalho porque tem esse deslocamento. Ficam mais tempo no deslocamento do que em casa. Sim. Como que fica essa saúde mental, né? Então eu tenho ouvido e pensado nisso tudo, né? Dentro da questão de território, dentro da questão de faixa etária, de gênero, de racialidade. Acho que é muito disso, como está bem longe, né? Longe da sua origem, né? E aí não tem como não lembrar aquela velha frase que é da professora Marimba Ani, né? Que fala que a sua cultura é o seu sistema imunológico. Acho que também entra por aí, né? Muito. Eu tenho pensado muito também numa frase até dos sambas, né? Do samba ser terapia popular. Sim. Quando você falou de acessibilidade à terapia, eu fico pensando muito nisso, né? Que ferramentas que a gente parou de utilizar e fica num lugar só medicalizante e patologizante. A gente não pensa no samba como um lugar de cura coletiva, a gente não pensa, né, em outras estratégias até da espiritualidade como esse lugar coletivo de cura. A gente fica muito nessa lógica da cidade e do estilo de vida do trabalho, trazendo tudo, né? De verdade. Infelizmente a gente acabou entrando nessa construção de se fazer para o trabalho, né, e ter serventia e encontrar sentido na vida a partir do trabalho, né, e também pensar até nesses conflitos geracionais que vem acontecendo, né, falando das gerações mesmo, né, das pessoas percebendo que elas já não querem mais trabalhar como antigamente, com as pessoas de antigamente, elas não querem trabalhar com algumas pessoas e nem como algumas pessoas. E isso acho que também acaba criando um ponto de disrupção ali que vai ser algo para se entender também, né? Como é que as gerações que vêm, né, que é para quem a gente também está deixando algum legado e construindo alguma coisa, encaram essa questão, né, do trabalho e da influência dela na saúde mental. Eu acho que a gente pode tirar muita coisa para pensar daí também, né? E vou aproveitando até falando de outro assunto, né? A gente tem vivido uma geração que a cada momento ela não quer trabalhar, ela quer se enriquecer. A gente tem visto um discurso muito grande de pessoas que acreditam que em algum momento o dinheiro vão trabalhar para elas vão viver de rendimento e não vão ter esse contato com o trabalho. Porque é uma geração que já viu os pais se exaurindo de trabalhar e mesmo na aposentadoria não conseguindo ter esse estilo de vida. Então, pra que eles vão fazer isso? E a gente vê como que as plataformas, né, com vários joguinhos, estão prometendo esse dinheiro fácil, esse dinheiro ilusório que não vai vir com trabalho, que vai gerando mais adoecimento. Sim, de verdade. E aí a gente podia abrir um outro programa aqui para falar desses efeitos desses jogos, né? E aí entra para essa questão das bets e essas outras questões que de verdade cabe muito ser levado em consideração. E isso já constrói um pouco do que eu queria trazer, né? Até compartilhar com quem está ouvindo aqui. Eu queria que você trouxesse um pouco de como é que você implica isso, como é que você coloca isso na sua clínica, né? Falando dessas questões, trazendo isso tudo para, vou colocar entre muitas aspas aqui, longe do patológico e levando para o social, para que as pessoas entendam que elas estão em um sistema, né? Que eu acho que é importante isso ficar muito bem marcado. Eu queria saber como é que você faz isso, se existe algum método que você usa, ou se vai para essa conversa com cunho social mesmo, se você puder falar pra gente. E é uma pergunta de 2 milhões, porque
clínica eu falo, gente, como que a gente sai desse bolo, né? Mas eu, né, dentro da teoria psicanalítica, eu gosto muito de trabalhar também com a história da vida das pessoas, porque tem muitas coisas que vão se repetindo. Então, ouvir essa repetição, sair dessa temporalidade, né, da produção em larga escala, de produzir, de fazer. E eu tenho questionado muito na clínica, né, mas como é que você chegou aqui? Pra onde que você quer ir? Que caminho que você quer construir? Né, de ficar também voltando com as pessoas, mas peraí, como que você vai fazer isso tudo? Né? Quem que você pensa que você é pra fazer isso tudo? Sim. Porque eu acho que a gente tá numa frenesi tão grande que a gente não vê os resultados dos nossos atos. A gente só vai vivendo de uma maneira desenrolada. Então eu acho que a clínica psicanalítica e uma clínica crítica é um lugar também de construir um outro tempo para esse sujeito. E de lembrar de algumas coisas também que a gente se esquece, né? Que a gente tá falando de um grupo racializado ainda. Sim. Então esse pote de ouro que a branquitude vende é outra conversa pra gente. Sim. Até na minha própria história eu falo, olha, brinco com meu companheiro, a gente tá construindo um lugar que a nossa família não teve, né? Não é uma herança que a gente recebe, a gente tem que construir para deixar para nossos herdeiros, né? Ou para nossa família. Então também de lembrar esse outro tempo, né? Porque a gente se esquece. A gente se esquece da nossa própria confusão. Sim, de verdade. E até trazendo um pouco desse imediatismo que também vem das redes, né? O resultado rápido, na real, para mim, entra muito, né? Isso é uma observação pessoal minha. É todo mundo mostrando resultado, nunca mostrando processo. Ninguém quer ver processo. E aí entra muito nessa questão do formato em que as redes funcionam. Conquistou, fez, ganhou, foi premiado, foi isso, foi aquilo. Pelo menos aqui de onde eu vejo, sempre é algo do tipo, a maioria das pessoas, né? E muito pouca gente pensando em construir algo de fato, em agregar alguma coisa. Não que também seja obrigação de todo mundo, mas acaba que, como a gente é bombardeado hoje, pelo que a gente vê, um feed infinito que vem trazendo só vitória das pessoas, e aí é muito legal quando você traz isso, né? Tá, mas você já olhou pro que você fez? Eu tava conversando isso hoje com uma grande amiga, Tainá, que ela teve até no Parenta com a gente. Ela tá falando, pô, é cansativo, não sei o quê. Eu falei assim, cara, olha o que você já fez. Sua mãe trabalha com você. A sua mãe podia estar trabalhando em outro lugar. Não tô desmerecendo outros lugares, né? Você tirou sua mãe da onde ela estava e ela trabalha com você. A tua mãe tá numa cozinha trabalhando com você. Podia ser trabalhando para outra pessoa. Então, vamos devagar, porque de repente a gente só começou essa caminhada agora. Então tu já fez uma revolução. Tu tirou tua mãe da cozinha de uma outra pessoa e botou para trabalhar contigo. E com você ela já se sente segura. Então é muito disso, né? De pensar, cara, não dá pra... Talvez não seja a geração que vai com a família pra Disney ou pra outros lugares, mas a gente tá tentando construir algo porque, como você falou e como a gente sabe muito bem, a gente ainda está tentando lidar com essa herança escravocrata que transformou a gente nesse contexto social, falando de pessoas negras, pessoas pobres, que em sua grande maioria se encontram nesses dois patamares, de pensar, né? Calma aí. Pô, se você já consegue não ser despejado, não é que você tem que se contentar com pouco, é porque vai levar gerações. Tinha gente que já chegou aqui com dinheiro, a gente chegou até sem nome, então é bem isso aí que você falou, de verdade. Pois é, então assim, é esse lugar, né? Chegou até sem nome, chegou sem história, a gente tá construindo nossa história agora. Então eu acho que na clínica é o lugar de fazer isso, né? Mas peraí, isso que você tá vivendo veio de onde, né? Essa construção que você tem de vida, de uma vida bem sucedida, de uma vida sem percalço, de onde que você tá tirando isso? Né? E eu acho que tem muito a ver com rede social até, né? Porque a gente vai selecionando muito quais histórias que a gente vai consumindo. Sim, de fato. Então, a gente vai criando uma fantasia eterna também, né? Como que as pessoas são, de como que são a vida das pessoas. Sim. E só vai indo.
É verdade. É sempre escolhendo a melhor foto, o melhor momento. Talvez nem exista aquele momento, a pessoa talvez nem tenha. Ah, ficaria legal se eu contasse essa história desse jeito. De fato, eu sempre questiono muito, né? Para mim é um questionamento muito latente, assim, por que as pessoas expõem coisas nas redes sociais? Ultimamente eu tenho pensado muito dessa forma, né? Para quê? Porque todo mundo tem que ter um filme para contar, né? E essa impressão de relevância que a gente às vezes quer ter, né? Pô, eu quero ser relevante. Mas como? Para quê? Para quem? De que forma, né? Eu acho que acaba criando essa atmosfera de pensar, por que tá fazendo isso? Por que tá se expondo? Eu queria emendar isso, inclusive, com uma situação até que acho que ilustra um pouco, né? Que eu tô passando hoje, né? Falando em rede social e tal, eu me deparei de manhã com uma marcação num post de um aclamado, não vou dizer que é influenciador não, mas é um famoso branco aí que decidiu criar um podcast aí para falar de masculinidade, que já é um referencial de homem desconstruído, não sei o que e tal. E aí eu fui fazer um comentário lá, falei assim, é um questionamento que eu sempre faço, né? Onde estão os homens pretos enquanto os brancos se desconstroem? Já trazendo esse arcabouço desse questionamento, né? Pô, beleza, estão se desconstruindo aí, e a gente? Ainda não tem condições, mas beleza. E aí vocês são universais, a demanda também vem pra gente, pra mim essa divisão, ela precisa ser feita por raça, assim. De fato, nem esse é o fato, e nem quero autocentrar essa discussão, eu só queria colocar o pano de fundo onde foi. E aí tinha uma menina que ela falou assim, imagina se esse tipo de comentário fosse feito na época que as mulheres estavam na revolução, de não sei o que e tal. Aí eu falei assim, beleza, mas... Aí ela falou, não adianta você ficar com essa questão de representatividade, porque em vez de ajudar só atrapalha e tal. Eu falei assim, beleza. Pra mim adianta sim, mas aí eu perguntei, tá, mas de quais mulheres você estava falando? Das minhas avós ou das suas? Era uma menina branca com 2 sobrenomes europeus, né, de ascendência francesa, que eu fui pesquisar, eu já peguei raiva mesmo, fui pesquisar de locais ali, de um local certo da França, assim, você vê a família dela ali, teoricamente, né, vem toda do mesmo local, não é um negócio espalhado pelo mundo. Eu falei assim, beleza, mas de quais mulheres você tá falando de revolução? Das suas avós ou das minhas? Porque não tem muita diferença, né? E aí eu ainda complemento, assim, eu sou uma pessoa que tem um sobrenome que é Silva, você tem 2 europeus que a gente bota no Google, acha. Então, a gente tá falando de quê? Por que eu trouxe esse preâmbulo? Justamente para mostrar como as pessoas às vezes não têm noção do contexto no qual elas estão inseridas, no contexto de onde elas vêm, né? Para falar assim, saúde mental, desconstrução, entendimento, assim, um novo iluminismo, mas tá, calma aí, quem foi que botou a mesa? É o que a gente tava falando, quem foi que botou a mesa para você comer? Porque eu ainda tô limpando o chão aqui. Então, de verdade, eu acho que é uma coisa que, cara, é como eu falei, você comunica muito bem, eu acho que é algo que a gente não pode esquecer. Eu não queria roubar esse local aqui não, mas eu queria ilustrar com essa situação que eu passei. Não tem nada de roubar, mas eu acho que a gente tem vivido uma série onde todo mundo quer ser protagonista. Todo mundo quer falar, todo mundo quer se desconstruir, todo mundo quer ter algo para falar. E eu acho muito curioso nesse momento da história, né, que grupos que nunca tiveram voz estão falando e os grupos que sempre tiveram voz estão se desconstruindo e estão querendo falar sobre sua desconstrução. Ou estão se patologizando e estão querendo falar sobre seus diagnósticos. Sim. Né? Eu fiquei pensando, né? A gente só ouviu a história dos vencedores, agora que, entre aspas, os vencidos estão falando, o pessoal tá falando, mas peraí, eu não venci não, hein? Eu tô aqui me desconstruindo. Agora você não venceu? Pô, como assim não venceu? Só tinha você no jogo. Né? Eu tenho alguma neurodivergência aqui, que eu também tenho que falar de alguma forma sobre isso. Sim. Então as pessoas também não estão querendo se reconhecer enquanto produtoras de muitas moléstias que outras passam. Sim, de verdade. Né? Então quando você aponta a ferida, fala, não, mas eu? E eu, né? Mas eu também sofro, né? Então eu acho que vem muito desse lugar que a gente tem vivido, né? E como a saúde mental tem sido um campo disputado para se falar dessa linguagem do sofredor que não fez uma violência, que não faz.
Verdade, não, de verdade. E é o que a gente está tentando comunicar, né? Essas pessoas querem arranjar um jeito de se remover dessa estrutura, né? Não, eu não. É que eu até falei aqui agora, a gente tá fomentando isso. Eu não faço parte, afinal de contas eu tava aqui, pô, sempre fui isso aqui. Vou dar até esse exemplo hipotético desse cara. Eu sempre fui desconstruído, sempre respeitei minha esposa, sempre. Mas, tipo assim, cara, sempre foi você aparecendo e você nunca falou assim: vou dar um passinho atrás aqui pra mostrar que tem mais gente. Vou abrir mão do meu lugar. E ainda que isso me doa, eu vou deixar meu protagonismo aqui de lado e mostrar, olha, eu sou tão legal que eu também vejo pessoas... Não, cara, se você não me vê, não serve, sabe? Eu acho que entra muito nesse contexto de que você falou, de quem trabalha, talvez, e aí eu não vou ser leviano de falar de quem trabalha diretamente para isso, mas para quem de maneira inconsciente trabalhe para manter essa hegemonia, para manter essa pressão, para manter esse sistema que causa diversas vezes a queda do nosso reconhecimento. Aí entra para o que a gente está falando. Mantém a hegemonia, a gente não se vê, a gente não se reconhece, a gente acha que tem alguma coisa errada, a gente adoece por falta de identificação, por falta de oportunidade e volta para tudo, né? Volta para esse ciclo todo. E é isso, né? Eu gosto muito de usar uma metáfora também. Nenhum time que tá ganhando vai querer empatar. Exatamente. Então, as pessoas não vão querer empatar. Ninguém vai querer sair da melhor posição da mesa para ceder um espaço para outro. Então vai se transmitir de outra coisa, né? Sou um homem branco, mas sou um homem branco desconstruído. Não sou qualquer homem branco. Eu não. Eu não. Massa, verdade. Bom, eu queria entrar um pouquinho ali para essa parte um pouco mais, digamos, técnica, né? Eu queria que você ilustrasse, você já falou um pouquinho, mas se puder aprofundar, como é que você traz isso o que chamam de setting terapêutico, como é que isso entra quando você está conversando com alguém, essa construção de tirar a estrutura de dentro da pessoa e mostrar para ela, olha, isso aqui é porque você está nesse lugar, você não é o protagonista do mundo, o mundo é isso aqui, você está no meio dele, então, assim, de repente isso aqui seja só sistemático, pós-traumático, sintomático, enfim, eu queria que você, por favor, falasse um pouco de como você faz isso, sem entregar, obviamente, aí o ouro do diferencial do seu atendimento, mas para que as pessoas entendam, assim, a necessidade de fazer isso, né? Então, nem é ouro, porque eu falo que é um caso a caso, né? A gente vai construindo, ouvindo a pessoa e fazendo essas interrogações que não são feitas, né? Peraí, mas de onde que vem isso que você tá falando? Eu acho que é um lugar muito importante, assim, na clínica, pra gente ouvir, né? Mas peraí, o que a sua avó foi? O que seu avô foi? Vamos voltar um pouquinho na fita, né? Eu gosto muito também de ouvir quando as pessoas saem do território delas e se tornam imigrantes. Como que foi essa escolha por esse caminho, né? O que você achou que ia acontecer? Então, ir se refazendo uma pergunta sobre a vida da pessoa, colocando ela também nessa perspectiva de refletir, né? As coisas são processos históricos, não são processos que vêm de você. Sim. Né? Não é só você fazendo a máquina girar, a máquina já tá aí, e às vezes não vai girar para você, vai te massacrar. Exatamente, vai continuar depois. E uma coisa na clínica que tem sido muito importante para mim é nomeando junto com as pessoas que elas vivem violência. Né? Muitas coisas que as pessoas vão falando, eu falo, mas isso aí é uma violência, isso aí é um assédio. Né? E questionando esse lugar também muito cristão que fica sobre a raiva, que eu também discuto um pouco lá, sobre a culpa, lá que eu falo no perfil, sobre a culpa, né? E interrogando essas posições, né? Peraí, por que é você que tem que fazer tudo? Né? Por que tudo depende de você? Peraí, quem que tava com você nisso daí? Então interrogando essas pessoas, né? Para elas verem a história delas de uma outra forma. Então é esse o trabalho que eu vou fazendo na clínica, né? E uma coisa que a gente discute muito dentro do campo analítico, que é o analista que vai escolher aonde que algumas questões vão ser aprofundadas. E por muito tempo esse campo foi aprofundado por pessoas brancas. Agora a gente começa a fazer outras interrogações. A gente começa a elevar, né,
da clínica outros significantes. Então a gente também vai trabalhando isso, né? É muito comum de às vezes as pessoas falam, nunca discuti isso em outro espaço. Eu falei, então, que é um lugar para isso, um lugar privilegiado para isso. Então vamos aprofundar nisso aqui. Não, Então muito aí legal. fazendo esses recortezinhos e se aprofundando, sendo que em outro momento da vida a pessoa ia passar ilesa tudo isso. Sim, Né? Então sim. é esse o trabalho da análise, colocar uma lupa e ir abrindo essa lupa para ir entendendo o que vai repetindo e como que vai estruturando essa história. Bacana, muito bacana. Acreditar, né, que, como você falou, né, se a gente for falar de algum atravessamento criado pelo racismo, digamos, né, a pessoa acreditar que aquilo ali era racismo. Não, era racismo mesmo e você sofreu de fato. Mas eu até falei numa outra oportunidade, assim, para que as outras gerações, nossos filhos, não saibam que aconteceu, para que não saiam das situações, falando assim, pô, tem alguma coisa estranha aqui, eu não consegui entender. Até educar as pessoas racialmente. Eu falei, não, cara, olha só, isso aí isso foi racismo, tá? Vamos lidar agora com o resultado disso na sua vida e tal. Eu acho que é um trabalho de elucidar mesmo, não tem outra palavra, né? E até falar sobre esse ressentimento também, né? Que fica desse racismo. Porque uma coisa que às vezes acontece muito é das pessoas ficarem presas nessas histórias, sendo que hoje elas vivem outras coisas. Ficar presa nesse cenário violento, mesmo que hoje esse cenário não se repita no mesmo grau. Então a terapia também, né, a análise também vai vir nesse lugar de convocar essa pessoa para sair desse lugar, dessa repetição, desse ressentir. Sim. Então vamos fazer uma outra coisa com isso daqui? Lógico que não tem como curar isso daqui, não tem como reparar. Mas vamos fazer uma outra coisa? Então também te convoca para fazer essa outra coisa com esse ressentimento que fica. Que é um lugar também que eu tenho ouvido, né? Muito uma clínica do trauma e do ressentimento. Dinheiro a gente às vezes é ruim de guardar, mas raiva e mágoa é ótimo, né? E é algo que vai, né, somatizando nesse corpo. Sim, de então, verdade. até pensar numa clínica, né? Acho que a clínica que se importa com racialidades acaba sendo uma clínica que vai ouvindo muita violência. Sim. Então é pensar no que essa violência também produz nesse corpo, né? Sim. E também nunca foi pensado pelos psicanalistas brancos, talvez. De verdade. E que vai fazer, e que também vai influenciar em você, né? Porque eu vi violência, eu vi atravessamento o tempo inteiro. Às vezes é bem complicado, assim, às vezes já vai se tornando óbvio que saúde mental vai muito além do consultório. No Brasil, por exemplo, iniciativas comunitárias, redes de apoio e ações educativas desempenham papéis essenciais para complementar o cuidado tradicional. A OMS, por exemplo, enfatiza que a transformação do ambiente social, seja no trabalho, em casa ou nas comunidades, é crucial para criar um impacto duradouro na saúde mental. No Brasil, ações intersetoriais e multifatoriais, também culturais, têm mostrado resultados positivos, mas ainda são muito insuficientes diante da escalada dos desafios. E por isso fica a pergunta: o que realmente significa ir muito além da terapia? Eu acho que tem duas coisas, né? Eu acho que é o lugar, que eu também vou discutir nas redes sociais, inflado, que a terapia se tornou, de que todos precisam de terapia, principalmente pessoas negras, porque experienciam coisas nefastas do racismo, então a terapia é o lugar para se curar disso. E que eu pontuo, nem todo mundo precisa, nem todo mundo vai querer, e às vezes não é a terapia. Eu falo muito que tem outros grupos terapêuticos que não são terapia, né? Tem grupo até na UBS, às vezes, um grupo de discussão de masculinidades, ouvir um podcast, pode ser terapêutico, pode ser efetivo. Então, e se perguntando de onde que vem esse querer, porque às vezes é um querer de uma mercadoria que a terapia é vendida, como se fosse um band-aid para curar nossos machucados. Não é. Né? Terapia vai ser um lugar também de se confrontar, de se ouvir, de ouvir uma versão da história em que você não é bem a vítima. Às vezes você pode ser um carrasco também, né? E suportar isso, porque não é fácil não. Tem dia que eu também saio da minha análise falando, meu Deus, o que eu vim fazer nesse lugar? Pra quê? Então, é um espaço que muitas pessoas colocam como de autoconhecimento, só de cura, mas eu acho que é um espaço que vai um pouco além, né? É um espaço de refletir sobre a sua própria história
e ouvir a sua história, uma outra versão, né? Também se desconhecer e topar também, né? Ver quem que você conhece, quem que você é. Então eu acho que vem desse lugar, né? Pra que você tá buscando a terapia? Qual que é o seu intuito de buscar a terapia? O que você espera dela? E é isso, né? Às vezes não vai funcionar pra você. Então outra coisa pode funcionar, né? Como a gente falou, um samba pode funcionar. Visitar a casa dos seus pais em outro estado pode funcionar. E é isso também, né? E a gente tá falando aqui até agora, né? Pensando nessa colocação que traz o nome do seu perfil, né? E a gente tava falando disso até agora. Esse tipo de coisas que vão além da terapia. Você acha que a gente precisa colocar mais coisas aqui? Você gostaria de desenvolver um pouco mais? Se tiver ok pra você, a gente pode seguir. Mas se você quiser colocar mais alguma coisa, porque eu imagino que eu imagino, né, de maneira presunçosa, que deve ter rolado muita coisa ali para você condensar isso tudo num nome do perfil, pensando no que você quer comunicar. Então, assim, desse brainstorm todo, o que vai muito além da terapia? Eu vou até falar, né, de onde que veio. A minha ideia veio de um texto da Érica, acho que é Érica Macabeia, uma psicóloga cearense, se não me engano, que ela falava desses outros espaços para terapia. E eu ouvi na minha graduação que nem tudo precisa ser a terapia em si, tem muitas coisas que podem ser terapêuticas. Aí eu tava conversando com meu parceiro, assim, falei, vou colocar nem tudo é terapia. Aí ele, não, mas nem tudo é terapia, pode desvalorizar aquilo que você vai trabalhar de alguma forma sendo analista, né? E eu pensei nesse muito além da terapia, né? De coisas que vão muito além desse lugar da terapia. Tanto que as pessoas acham que é nos 50 minutos que vão resolver as questões da vida dela. Não, às vezes igual eu falo, às vezes é num banho que você vai pensar, nossa, mas eu acho que é isso. Teve um por insight. Isso que o insight vai vir fora da terapia. E porque também existem muitas formas de se cuidar além da terapia. E formas de cuidar que só você se conhece, que aí vai ir na subjetividade de cada pessoa, né? Tem pessoas que se cuidar vai ser fazer um brigadeiro à tarde, que é um cuidado. Que terapia nenhuma vai dar, colo de mãe é um cuidado, abraço de filho é um cuidado. Então é isso que traz a ideia do muito além, né? Porque às vezes a gente fica num lugar tão branco, tão padronizado, como se só uma coisa funcionasse, só aquilo funcionasse, só aquilo resolvesse. E a gente esquece que a gente é múltiplo e que tem várias formas de viver, né? Sim, de fato. Isso vai até para aquele contexto universal, né? A terapia é o quê? É esse modelo que a gente cresceu vendo, da pessoa chegar, até pensando em outros modelos, né? Senta aqui no divã, deita no divã, fala de si e é universal. E eu acho que isso é muito legal, que já conecta com a próxima pergunta que eu queria também desenvolver um pouco, explorar com você, né? Pensando nessa universalidade que foi criada, de que a gente, por não ter acesso, acabou criando, ou imaginando, ou melhor, recebendo como perspectiva para um setting terapêutico ou para uma atividade terapêutica, né? E aí, olhando, eu vou bater de novo nessa palavra, nessa universalidade, e pensando no universal como branco, né? Se a gente olha para o contexto social, eu queria saber se você acha, né, por mais que seja óbvio, até essa altura do campeonato, a gente vem falando nisso, se esse debate, né, se essa aproximação com a terapia, ela precisa de fato ser racializada, ou ela só deve ser racializada em conversas onde raça existe? Eu bato na tecla que racialidade também é ouvir uma pessoa branca. Que a gente esquece que a branquitude, as pessoas brancas, né, que é diferente da branquitude, tem uma racialidade. E vai ter um lugar no set terapêutico também de uma outra transferência, né? Que a gente tem pensado como que são para as pessoas negras ouvir pessoas brancas. Então eu acho que a racialidade é um elemento central para a gente entender a gente enquanto brasileiro, enquanto nação. E é um lugar que a gente não fala. Tá na nossa sintoma, né? Tá no nosso sintominha. A Lélia até vai falar sobre a neurose cultural brasileira. Que é isso que é o racismo. Que é isso que a gente não fala. Uma história que a gente vai inventando sobre a gente, que não é a realidade. Né? A gente inventa que a gente veio da Europa e a gente tem muito mais da cultura
indígena, Sim. afrodiaspórica, no nosso sangue, no nosso corpo, na nossa alimentação, né? Até outros modelos que a gente vai criando de saúde, que são modelos europeus, que não tem nada a ver com a gente, ou estadunidense. Sim. E aí eu entro para falar também dos diagnósticos, que às vezes não tem nada a ver com a gente, é estadunidense, é europeu. E a gente vai vivendo essa fantasia. E essa fantasia vai adoecendo a gente. Então, enquanto raça não for um elemento central de análise, a gente vai estar fazendo pobreza e adoecimento. Sim. E até falando do cenário político também. Na política a gente vai estar fazendo as mesmas coisas, destruindo o planeta do mesmo jeito, e vai estar nessa vida aí de destruição que o homem branco produz. Sim. Retroalimentando essa máquina que nos adoece de várias formas, né? Sim. Né? E é uma coisa até também, já vou fazer uma autodefesa, né? Que a psicanálise em si é conhecida por homens brancos, mas não são só homens brancos que produzem, não. A gente tem muita mulher negra, homens negros, produzindo esse saber também, né? A gente tem Lélia, Neuza, Isildinha, que está aí entre nós. Então, a Cida Bento, que mesmo que não utilize da psicanálise, não é psicanalista, mas utiliza da psicanálise, Grada, Solange. Então, assim, é a gente inventando também uma outra forma de cuidado, né? Sim, dentro do que a branquitude produz. A gente reinventa o tempo inteiro. Exatamente. Tem que inventar e tem que racializar o debate, não adianta, né? Você falou de alguns nomes ali e eu queria até deixar aqui, da minha parte, né, sem nenhum arcabouço profissional aqui, né, um caminho que para mim serviu muito para entender algumas questões que eu acho que muita gente faz de maneira até não convencional ou talvez distraída, né, mas para mim funcionou por uma coincidência, né, eu emendei duas leituras e aí caiu um piano na minha cabeça, que foi o Pele Negra, Máscaras Brancas, do Fanon, e logo em seguida Tornar-se Negro, né, no que a Neuza Santos Souza, ela vai referenciar o Fanon, né, então ela traz ali, para mim, serviu como uma continuidade. Eu queria deixar até para quem tá ouvindo a gente, de repente, experimentar fazer essa sequência e entender, assim, para mim foi, não vou dizer que disruptivo, porque essa palavra eu acho até um pouco embranquecida, mas foi assim, bastante. É isso aqui mesmo? É isso aqui mesmo. É para entender um pouco dessa subjetividade, porque uma das coisas que eu vejo, um cuidado que eu gosto muito de tomar no Parentalidade Preta, é nunca achar que todo mundo já tá nesse rolê há algum tempo, né? As pessoas, elas vão chegando, vão se racializando, talvez como algumas chegam para você na terapia, algumas que talvez nem tenham se racializado, não duvido que isso não tenha acontecido, e aí quando você vai ver, então, olha só, veja isso aqui, você falou isso, né? Vou ficar repetindo. Veja o passado da sua família, veja o seu passado, veja como um apagamento histórico trabalhou, veja como sua família, ela se clareou de maneira intuitiva e também intencional, né? As coisas como vão acontecendo. Então eu queria deixar essas duas aqui, porque essas duas referências minhas, apesar de não ser hora de deixar referência, mas eu não queria perder esse gancho que você levantou aqui, que eu acho que é muito importante, de verdade. Sim, e acho que foram dois autores que casaram muito bem, né? Tanto a escrita de Fanon e quando Neuza vem trazer. E a Neuza teve a obra dela apagada por conta desse racismo. Sim. Né? Uma pessoa que só foi voltar nas estantes dos livros agora, em 2010. Sim. Então, assim, a gente teve quase, acho que uns 30 anos de apagamento da Neuza. E até da Virginia Bicudo também, que foi quem trouxe a psicanálise para o Brasil, uma mulher negra, e a gente não ouve falar, né? Então faz parte da sintomática. E o quanto que a gente também vai se atrasando por não ouvir essas pessoas, né? Isso é horrível. Tentando se encaixar em algumas coisas. Vai buscar Freud, vai buscar Lacan, vai buscar um monte de coisa que, às vezes, legal, teve aqui uma construção inicial, mas não traz, sabe? Eu ainda falo disso, né? Principalmente como eu falo muito para e de homens, né? Quando a gente fala essa lógica freudiana, lacaniana, falando principalmente dessa parte da sexualização, pessoas que acham que estão ali só obedecendo, de repente, fórmulas freudianas e lacanianas, e quando vai olhar para a crítica que Fanon faz, né? Olhando para esse campo da psicanálise também, e pensar, cara, olha só, não é só porque você leva tudo para essa fase genital, não, é porque a sociedade botou em você essa expectativa também. Então,
Vamos devagar, entender que você talvez esteja atendendo a um padrão que lhe foi imposto, não necessariamente uma coisa que eu quero dizer, para até não ficar aqui desenvolvendo coisas, é uma coisa extrínseca mais do que intrínseca, né? O que eu quero dizer, quando a gente faz essa triangulação de Freud, que leva tudo para a genitália, Lacan, que leva o poder para o falo, e quando a gente vai falar da hipersexualização do homem negro, que Fanon trouxe a partir de estudos e constatações. Então, não é somente, ele é fálico, ele é não sei o que, não, calma aí. Isso é mais extrínseco do que intrínseco. Isso daria outro programa, inclusive. E até porque Fanon e Freud Fanon e Freud, ó, o ato falho. Mas Lacan e Freud não viram pessoas negras. Eles não viram pessoas brancas na Europa. Exatamente. Ponto. Entendeu? Sim. Então eu acho que é fazer essa reflexão até sobre os brasileiros. Não ouviram pessoas brasileiras, ouviram pessoas da Europa, no século 20. Sim. Então, assim, vamos virar essa página, né? Vamos criar. Eu também falo que a minha clínica é uma clínica da invenção. Estou ouvindo que não existe, né? Sim. De fato, eu tenho me dedicado muito, de maneira até audaciosa, a tentar criar paradigmas, né? Um dia eu vou conseguir ir para academia, fazer isso também. Hoje eu vou ficar aqui metido a intelectual orgânico, mas até tirando essa palavra da questão. Mas é de entender, né? Eu sempre falo, entender essa paternidade, essa masculinidade brasileiras que vem desse contexto, condensar pensamentos, condensar ideias, mostrar, talvez, é o que eu estava falando aqui de Fanon, isso seja mais extrínseco do que intrínseco, e você esteja atendendo a uma agenda, a uma demanda, e, vamos ver como é que você não precisa ser assim, você não precisa atender a isso e aquilo. Eu quero desenvolver isso por muito tempo ainda, então não vou entregar tudo aqui agora, e a gente tem até a chance de conversar novamente a respeito de outras coisas. Mas é que isso, ótimo. cara. E até para pensar nisso, né? Até desse lugar da academia. Às vezes a gente não precisa da academia para desenvolver, não. A gente está desenvolvendo aqui, agora, né? Às vezes, também com muito cuidado isso. Não estou desvalidando o lugar acadêmico. Que também o lugar do podcast pode alcançar muitas pessoas que não leriam um artigo acadêmico. Sim. E abrir vários insights que talvez o artigo não traria. Acho que até voltando também, né, para Nego Bispo, o poder da oralidade que a gente esqueceu. A oralidade é muito importante também. Não é só o que está acadêmico, citado, referenciado. Mas o que a gente produz também, né? Sim, de fato. E é bom que foi uma pessoa que sacramentou isso, né? Vamos levar também essa discussão para outro lugar. Um outro programa dedicado a Nego Bispo que eu faria tranquilamente. Mas tirar esse academicismo mesmo dessa No Brasil, tipo o racismo não é apenas um problema social, ele também é uma questão de saúde mental. Estudos mostram que o estresse constante causado pela discriminação afeta profundamente o bem-estar psicológico da população negra. Abordagens terapêuticas que ignoram essas realidades são insuficientes para oferecer um cuidado adequado, e é por isso que muitos especialistas defendem a racialização do debate, colocando a questão racial no centro da discussão na saúde mental, que é o que a gente está fazendo aqui agora. Ainda correndo o risco de ser repetitivo, fica óbvio dizer que é preciso racializar o debate sobre saúde mental. O adoecimento mental da população brasileira é uma epidemia silenciosa. Dados da OMS revelam que os casos de depressão e ansiedade aumentaram mais de 25% durante a pandemia do Covid-19. Mas as raízes desse problema, com certeza, vão muito além. Fatores como o desemprego, a violência e a desigualdade social são gatilhos constantes para o sofrimento psíquico de milhões. Para especialistas, o fortalecimento de políticas públicas é indispensável para enfrentar essa crise. Kézia, por sua vez, contrapõe e acrescenta. Então, eu tenho pensado na patologização, nessa crescente de duas vertentes. Eu acho que o sofrimento sempre existiu, mas agora a gente está conseguindo, de alguma forma, falar sobre esse sofrimento no lugar de identificação também. A gente tem criado grupos de pessoas que se identificam a partir do sofrimento. E é uma lógica também do capitalismo de transformar até o sofrimento num produto. Né? Então agora a gente vê pessoas que vão comprando livros, vão fazendo grupos, vão se discutindo, vão se reconhecendo. E tem também esse lugar do sofrimento ter aumentado, porque a nossa condição de vida está cada vez pior. A gente não tem um ar para respirar sem a poluição.
Sim, A gente tem grupos cada vez mais da extrema-direita ganhando poder, representatividade numa linguagem da violência, do sim, extermínio de diversos grupos populacionais. sim, sim. A gente tem cada vez condições piores de trabalho cada vez mais uberizado, precarizado, Uhum, extenuante. sim, Então, é algo que também vai afetar a nossa saúde, né? Nossa saúde em vários âmbitos. A gente tem vivido catástrofes climáticas horríveis. sim, O lugar da nossa extinção enquanto um grupo está cada vez mais real. Então sim, de é óbvio fato. que vão acontecendo outras patologias junto disso, né? Acho que esse cenário da violência que a gente vive, particularmente no Brasil, enquanto um grupo que vai sobrevivendo, mas que tem um alto índice de homicídios, né? Ainda mais falando de homens, negros, Uhum, jovens. E não é um homicídio agora que só tá da polícia, tá sim, na Uber, né? sim, Vários motociclistas sendo mortos no trânsito trabalhando para ganhar sim, R$2. sim, 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 sim. Então, eu acho que é um fenômeno também que vem desse lugar político do capitalismo, do neoliberalismo Uhum, e da extrema-direita, que eu acho que está muito interligado à extrema-direita e o adoecimento. sim, E também esse lugar do como que o capitalismo utiliza esse sofrimento não para trazer a solução dos problemas, mas para trazer mercadoria. Né? Vou sim, dar um remedinho aqui e é sim. isso aí. Diminuir a jornada de trabalho? Não. Mas um Rivotril sublingual? Sim. Né, de verdade, acaba se retroalimentando. É muito disso mesmo, né? A gente vai perdendo direitos. Essa questão neoliberalista é, de fato, algo que vai muito nesse sentido, né? Não tem nem como falar. A gente olha para e vai falar da direita, da extrema-direita, até uma certa esquerda que também está por aí, bem neoliberal também, Muito. liberando o final de seguridades sociais dentro desses serviços, né? Ditos uberizados. É muito disso, essa estrutura que vem sendo criada para você ser o seu patrão, self-made man, você que se faz e tal, e você vê no final das contas, você só não ganha porque trabalha. Não é porque você não tem nenhuma segurança social, é porque você não trabalha. Pô, já que isso é culpa minha, eu vou deixa eu adoecer aqui com várias questões, porque afinal de contas tem Uber, tem não sei o que, tem N aplicativos nos quais você pode botar, só não ganha dinheiro porque, pô, então eu tenho algum problema. E aí vamos lá, como você falou, patologiza, serve a uma indústria farmacêutica, e, enfim, E é óbvio volta que a pro gente não início da sairia nossa daqui sem conversa. falar de um problema que tem crescido cada vez mais. E como que as infâncias também têm sido um lugar privilegiado para isso, né? Para ser Sim. patologizada, assim. Sim, Então, é um circuito muito bem fechado para aumentar esse nível de estar todo mundo doente. E o normal é estar todo mundo doente, o normal é estar todo mundo medicalizado, todo Sim. mundo ter um diagnóstico. uhum, E não é o normal, né? É porque a gente está extremamente adoecido enquanto sociedade. Sim. E agora a gente está sentindo o impacto disso, né? A saúde mental é um reflexo da sociedade em que vivemos e entender os seus desafios é essencial para criar soluções. Enquanto isso, a gente continua mergulhando em direção às questões mais importantes que atravessam a gente. Esse foi o Mergulho Parte 4, da fuga à reparação. Esse foi o mergulho. Saia da superfície. Como Parentalidade Preta também foca em masculinidades pretas, eu não poderia deixar a Kézia sair daqui sem dar uma dica ou um conselho para pais e mães que estão criando meninos Criar pretos. meninos pretos é isso, né? Eu acho que é criar uma criança num outro lugar, fugindo desses estereótipos que tem as nossas infâncias negras, né? uhum, Criar uma pessoa que sente, que expõe o que sente, que possa ter você nesse lugar de confiança para falar tudo que sente, né? uhum, Para falar tudo que sente, tudo que as pessoas fazem com essa criança também. sim, E eu acho que é fugir um pouco desse lugar de criar uma fortaleza, mas de criar uma pessoa, sim, né? é Uma verdade. pessoa com uma história,
com um jeito, com uma personalidade e com uma multiplicidade também do que pode ser, né? Eu acho Sim. que é criar uma pessoa que pode ser muito potente, mesmo que a nossa sociedade resista a entregar essa potência, Sim. mas ser homem, ser negro, eu acho que já ser uma potência para muita coisa. Com certeza, de verdade. Bom, a gente vai chegando no final agora, eu queria te agradecer, né? Já fiz isso, mas eu queria fazer de novo, agradecer pela confiança, por ter vindo aqui, de certa maneira se exposto, né? Ninguém nunca é obrigado a vir aqui, e eu acho sempre muito legal e de muito bom grado quando as pessoas aceitam o meu convite. Eu fico muito feliz por a gente ter feito essa troca. Eu tenho uma admiração muito grande pelo seu trabalho, pela forma como você se comunica e pelas coisas que você concita nas pessoas, né, com questionamentos muito válidos e muito pertinentes sempre, que dá muito mais sentido nisso que você faz, né, pensando nesse local de questionamento mesmo. Então eu queria de fato agradecer aqui em meu nome, em nome das pessoas que ouvem a gente, e queria que você falasse um pouco aí das redes, alguma coisa que você porventura não tenha trazido para essa troca. O microfone está aberto aí para você dizer o que você quiser nesse momento. Ia falar que eu me expor. Eu sou viciada em me expor, então pode me chamar mais. Legal. Vai se arrepender disso. Eu tô... Não me arrependo, não. Eu tô nas redes sociais pelo Muito Além da Terapia, no Instagram, no TikTok também. Tô bem fraquinha, porque eu gosto mais da escrita, mas vou tentar me aventurar pro vídeo também. Tá nos planos de 2026. 25, né? Ou 26? Não, é 26 mesmo. Então eu tô jogando bom. lá pra frente. Então talvez a gente se encontre lá. Mas é isso, eu tô lá produzindo, né? E é uma honra estar aqui falando com vocês. Gosto muito de podcast, acho que é um espaço muito sensível pra gente ouvir de forma mais aprofundada do que no feed. E agradeço. Chegamos ao final de mais um mergulho e eu só posso te agradecer pela sua companhia aqui nessa jornada. Criar um episódio como esse envolve uma série de ações que talvez você nem imagine, eu vou falar aqui rapidamente. A pesquisa, a pré-produção, o planejamento, a roteirização, a captação do áudio, a revisão de pauta, a gravação, a edição, a sonorização, a mixagem, a publicação, a divulgação, a interação nas redes sociais, o gerenciamento das plataformas, a criação de peças visuais, ajustes técnicos, curadoria de convidados e acompanhamento das métricas e, é claro, muito café. É um trabalho intenso, mas é feito com todo cuidado e afeto e responsabilidade para que você receba aí nos seus ouvidos o melhor possível. E por isso eu quero agradecer de coração por você estar aqui. Se esse episódio ressoou com você de alguma forma, compartilhe nas redes sociais, marca o Parentalidade Preta e diga aí para mim o que achou, me chama lá no @Parentalidade Preta. E se você puder, apoie esse trabalho em apoia.se/parenta. Cada pessoa que assume o compromisso com a gente ajuda a manter vivo esse movimento firme e forte. Bom, a gente se vê em 2025, quando o podcast Parentalidade Preta voltar, e até lá, cuide-se e escuta o que já tem na grade. Volta nos programas, volta para o primeiro Parenta, você tem muito material para você ouvir, que você vai levar aí um bom tempo até o Parentalidade Preta voltar. Bom, então é isso, a gente se vê e se ouve em 2025, quando a gente voltar, e que seja um feliz ano novo. Tamo junto, até mais.